Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy, trazendo para vocês mais um novo vídeo aqui no canal falando sobre o nosso Flamengo. Hoje é dia de clássico no estádio do Maracanã, Flamengo e Botafogo, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, maratona. Estamos chegando na metade dessa maratona nesse mês importante de maio. Jogo que, quem sabe, o Flamengo pode retomar uma liderança do Campeonato Brasileiro sobre o Botafogo. Seria, sem dúvida nenhuma, muito especial para essa rodada. Vamos falar aqui sobre esse provável Flamengo que vai a campo, sobre esse provável Botafogo que vai a campo. O Flamengo é um time hoje muito mais definido do que o Botafogo, é muito mais fácil de ser lido, porque já tem muito mais uma identidade do jogo do que o próprio Botafogo ali do Renato Paiva, que tá ali catando. Por coincidência, é um confronto de um clássico onde ambos moralmente vêm de um grandíssimo resultado passado pela Copa Libertadores. Se estavam ali com a água chegando no pescoço, com os grandes resultados deles, a possibilidade de classificação ela é gigantesca para os dois. Então vai ser um clássico bacana no estádio do Maracanã. Eu separo aqui também para vocês uma ideia do jogo que o Botafogo ali tem. Talvez o Flamengo até possa vir a se beneficiar dela. O Botafogo tem alguns desfalques, o Flamengo também tem, enfim. A bola rola no Maracanã às 6h30. Você sabe que a gente vai estar lá no Maracanã, trazendo a cobertura, trazendo imagens para vocês, né? É exclusivo, né? Nossas imagens, então você tem a possibilidade de no dia seguinte acompanhar a nossa análise com imagens realmente nossas lá, com aquela visão, né, de todo o campo, que é bem legal. Então eu deixo o convite para você se inscrever no nosso canal, apertar sempre o like, que é importante para ajudar na divulgação do nosso trabalho. E claro, 5h30 vai estar lá, eu vou te esperar, cara, pro nosso pré-jogo, além do nosso após aí o apito final do árbitro. Só trazer aqui para vocês, antes de eu falar uma que eu acho importante, isso aqui que eu quero mostrar para vocês, graficamente falando, os números ímpares, tá? Eles são tem ali um jogo posicional, tá? Pra gente falar. Os números ímpares são os jogadores, normalmente são os laterais do Botafogo, tá? E os números pares são os pontas do Botafogo, isso na fase ofensiva. O Renato Paiva trabalha muito alargando o campo com os laterais e com o posicionamento de jogo posicional mesmo. Em vários momentos fica 5 jogadores mais à frente, e aí são os alas, os dois que acabam espetando. O Cuiabano às vezes trabalha mais espetado com o Vitinho e tal. Essa imagem até é do Leonardo Miranda, do analista Leonardo Miranda, que eu acho que acaba refletindo um pouquinho isso e acaba a gente podendo sintetizar o que eu estou querendo dizer aqui para vocês. A posicionamento, por exemplo, do Arthur. Arthur é um desfalque, né? Um desfalque importante do Botafogo. Ele trabalhando por dentro, porque prende Vitinho e aí você tenta, né, alargar a defesa do adversário e aí coloca o Arthur, por exemplo, para trabalhar ali no entre linhas ou nesse espaço vazio. Então, taticamente falando, essa organização desse jogo um pouquinho mais posicional do Renato Paiva vai ser interessante aí para a gente ver como o time do Flamengo vai fazer a marcação. E um problema, né, que esse Botafogo tem ali também, e esse tá difícil, tá muito difícil do Renato Paiva conseguir consertar, é transição defensiva. O Botafogo tem sofrido muito com transição defensiva, pois a gente tem visto uma transição desorganizada e até um tanto que lenta. Então, em alguns momentos, em algumas partidas, adversários que exigiram essa transição, né, com mais velocidade, o Botafogo acabou sofrendo e com isso tropeçava, perdia jogos, sofria alguns gols. Transição defensiva. Eu acho que se a gente pode pegar o ponto fraco desse time é a transição. Muitos jogadores ficam à frente da linha da bola e aí no período de transição você tem poucos jogadores e a transição está sendo ruim. Então eu acho que nisso aí o Flamengo pode aproveitar se tiver a oportunidade. Explorar a transição defensiva está sendo um terror do Renato Paiva. Essa é a grande verdade. Cara, o Botafogo tem muitos problemas, né? Muitos problemas. A gente vê que ainda não é. Só que é aquilo, cara. É o atual campeão brasileiro, atual campeão da Copa Libertadores. Por mais que no mundo da grande maioria de nós flamenguistas, eu não concordo, mas a gente tem que, não é porque a gente não concorda que a gente tem que desrespeitar a opinião da grande maioria da torcida do Flamengo. O torcedor do Flamengo, ele menospreza todo mundo, né? Todos os adversários. Faz parte praticamente da natureza do torcedor do Flamengo. Ninguém presta. E nessa de que ninguém presta, cara, às vezes você tem uma visão um pouco deturpada da realidade. Pode ser que esse Botafogo não preste para os seus olhos, mas ele é, querendo ou não, o atual campeão da Libertadores e o atual campeão brasileiro. É legal vencer grandes jogos assim e vencer o atual campeão. Você ganha moralmente com isso. Por mais que não seja aquele Botafogo, mas é o atual. Isso é um fato. Então é um jogo importante, o Flamengo tem que tratar com seriedade.
e o torcedor do Flamengo compreender que o jogo, a importância desse jogo, né? E o gosto dessa vitória, né? Porque às vezes a gente tá botando um gosto muito amargo sempre na boca e não tá sentindo alguns sabores, não é isso? Vamos pra escalação do Flamengo, vamos pra escalação do Botafogo? A provável escalação do Botafogo tem o John, Vitinho, Jair, o Ricardo, o Alex Telles, o Gregory, Marlon Freitas, o Alan, o Juan Cruz, que deve jogar no lugar do Arthur, outra característica. Lado esquerdo é o Cuiabano e o Igor Jesus mais à frente. E pelo lado do Flamengo, tem uma novidade, né, do último jogo. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre, ele, Everton Araújo, fazendo dupla aí com o De La Cruz. E aí tem a Arrascaeta e a permanência, né, da galera do último jogo, né, do trio, vamos dizer assim, mais ofensivo. O Luiz Araújo, que aproveitou muito bem, né? Muito bem o jogo contra a LDU. Michael e o Bruno Henrique. Pois novamente aí o Pedro segue no banco de reservas, o Felipe Luiz teve a oportunidade de falar sobre o atleta, falou que fisicamente ele ainda não tá, né? Tá aquém, e que quando tiver fisicamente, enfim, há questões físicas, depois questões táticas, mas enfim, já trouxeram tantos debates sobre isso, e a gente já falou há muito tempo também sobre isso, enfim. É o que geraria a nossa curiosidade, né? Falamos tanto que geraria curiosidade sobre como o Pedro iria vir a jogar com o Felipe Luiz, mas aí o Felipe Luiz já falou que já tinha um plano, enfim. Mais do que palavras a gente vai ver na prática, mas a gente vai precisar de um tempo e, evidentemente, ele ter o melhor recondicionamento físico possível, sobretudo para um modelo de jogo que é necessário que o jogador da frente tenha aceleração, tenha explosão, tenha força, vontade. Força de vontade, né? E muitas outras coisas. Então, galera, ó, a bola rola lá no estádio do Maracanã às 6h30. Novamente eu deixo o convite para você nos acompanhar. 5h30, jogo importante. Maracanã promessa... tem uma novidade, cara. Como é que eu poderia esquecer? Tem uma novidade. Teve ali uma diferença, né, cara, na distribuição ali de ingressos. É um outro debate que a gente pode ter, mais uma outra oportunidade. Terá torcedor do Flamengo no setor, hoje chamado, né, setor sul, né? Então, atrás do outro gol, onde normalmente ficam ali os visitantes, quando é clássico, não, aquele setor ele é completamente liberado, né, para outra torcida, de uma forma, né, integral. Agora será de uma forma parcial. Terá ali alguns torcedores do Botafogo, né, daquele isolamento, né, alguns de fato, e vai ter muitos torcedores do Flamengo ali na Sul também. Então vai ter um clima diferente no Maracanã. Isso já não acontece há muito tempo, cara. Isso já não acontece há muito tempo. Eu acho que, puxando de memória assim, talvez em 2014, meados ali, 2014, 2015, por aí. Mais ou menos por aí. Então vai ter também a torcida do Flamengo ali no Maracanã. Então ele vai estar ainda mais rubro-negro do que a gente tem acostumado em clássico. Vai ser maneiro. Eu vou mostrar tudo pra vocês 5h30 lá do Maracanã, tá bom? Daqui a pouquinho eu já tô até indo. Grande domingo a todos, até logo mais então, deixa o seu like, você também tem aquele hypar maneiro para ajudar aqui o nosso canal, na promoção, na divulgação aqui do nosso canal e na nossa comunidade, beleza? Tamo junto, um grande abraço, até daqui a pouquinho.